A Sociedade Portuguesa de Gastroenterologia lançou uma campanha de alerta para a utilização correta de antibióticos, uma vez que podem ter efeitos irreparáveis no intestino e no aparelho digestivo em geral. Para nos falar sobre os riscos que os portugueses correm quando fazem um uso inadequado dos antibióticos e sobre a necessidade de tomar os chamados probióticos, temos connosco em videochamada o Dr. Armando Peixoto, da Sociedade Portuguesa de Gastroenterologia. Muito boa tarde, obrigada por estares connosco neste programa. Podemos dizer que os antibióticos são uma ferramenta fantástica no combate às infecções bacterianas, mas são também medicamentos que requerem uma toma mais rigorosa. Boa tarde, obrigado pelo convite. É verdade, os antibióticos são uma das principais revoluções da medicina do século XX e permitiram ao longo de todas estas décadas ter salvo milhões e milhões de vidas por causa das infecções que antigamente não conseguiam ser combatidas. No entanto, com a evolução também do tempo, temos percebido que a sua utilização tem os seus senãos e um deles tem que ver com a alteração que promove naquilo que nós conhecemos como a flora intestinal, agora mais recentemente denominada microbiota intestinal, que é o conjunto de micro-organismos que vivem connosco no nosso intestino, que também eles são importantes no equilíbrio da nossa saúde digestiva e da nossa saúde em global e que podem ficar alterados com a utilização dos antibióticos para combater as infecções que atualmente os nossos doentes. De alguma forma, Dr. Armando Peixoto, no início, quando começaram a tomar os antibióticos, sentia-se que havia mais respeito pelo antibiótico, as pessoas não bebiam sequer álcool, mas depois começou-se a generalizar e muitas vezes a automedicação também levou a que as pessoas desconsiderassem, aliás, esses riscos do antibiótico. O que é que podemos considerar como inadequado dos antibióticos? Obviamente que a prescrição dos antibióticos deve ser sempre orientada por indicação médica, não é? Aliás, a sua prescrição obriga necessariamente que o doente seja observado por um médico. A questão tem mais que ver com a verdadeira indicação para a utilização do antibiótico e evitar o seu uso indiscriminado, muitas vezes no contexto de infecções que podem não ser por agentes bacterianos ou fúngicos, por exemplo, que podem necessitar efetivamente de um antibiótico e por vezes temos infecções, nomeadamente infecções mais ligeiras, relativamente comuns, nomeadamente das infecções respiratórias, que muitas vezes são causadas por outros agentes, nomeadamente pelos vírus, e que pode haver a prescrição indevida de antibióticos para combater essas infecções e que esse uso indevido, esse é que é preocupante, não aquele que é utilizado para combater uma infecção que efetivamente está a colocar em risco a vida do doente. Não só a má prescrição, como frequentemente a prescrição de múltiplos antibióticos, às vezes até combinações que possam não ser necessárias, tudo isso incorre num risco de alterações na nossa população de micro-organismos da qual nós necessitamos para também viver em equilíbrio. Digamos que, Dr. Armando Peixoto, de facto a prescrição de antibióticos tem que ser obrigatoriamente feita por médicos. Seja claro. Um ou dois, tem que ser obrigatoriamente feita pelos médicos. Claro. E que proteção é que nós temos que dar ao nosso estômago? Também o médico, quando prescreve o antibiótico, também prescreve a proteção ou não? Pronto, quando nós estamos a falar de procurar diminuir o impacto que os antibióticos podem ter na nossa microbiota intestinal, a pergunta que a Diana me está a fazer tem relacionada mais com a questão do estômago, muitas vezes levanta a necessidade de nós termos que proteger o nosso estômago do uso dos antibióticos. O estômago e os intestinos também, no fundo, não é? Sim, exatamente. São dois tipos de proteção, digamos assim, um bocadinho distinta. Em relação ao estômago, há muito a ideia de que o nosso estômago necessita de ser protegido do uso dos antibióticos, o que não é uma verdadeira necessidade, uma vez que a maior parte dos antibióticos não desencadeiam qualquer tipo de ação na cavidade gástrica, e, portanto, a sua ação é promovida essencialmente no intestino delgado e no intestino grosso. Por outro lado, temos a questão que alertou agora, que tem que ver precisamente com a proteção da nossa flora, da nossa microbiota intestinal,
que pode ser feita se nós compensarmos a utilização dos antibióticos, que vão matar os micro-organismos nocivos, mas também aqueles que vivem connosco e são bons para nós, procurando fazer uma suplementação com micro-organismos vivos, o que habitualmente é denominado de probióticos, ou suplementar a nossa dieta ou até de próprios suplementos alimentares com elementos que possam favorecer o crescimento dessas bactérias que são benéficas para nós, e essa competição, que acaba por ser uma competição saudável entre as bactérias que nós suplementamos, que são benéficas para nós, permite que os antibióticos, ao combaterem as infecções, não tenham tanto impacto naquilo que é o equilíbrio da nossa microbiota intestinal. Por isso, daí a campanha antibiótico-probiótico. Exatamente. Antibiótico, como o nome indica, vai tentar combater a vida, neste caso a vida de um micro-organismo, não é? Pronto, que está presumivelmente a causar uma infecção. Um probiótico vai promover um determinado tipo de micro-organismos que nós sabemos, dos estudos que têm sido feitos ao longo das últimas décadas, sobretudo nos últimos 20 anos, de estudos que têm demonstrado que existem determinadas bactérias que vivem connosco e que nos são benéficas, as quais nós necessitamos para manter o nosso organismo em equilíbrio, e que a sua disrupção, aquilo que nós denominamos de disbiose, quando há a perda desse equilíbrio de nossos micro-organismos intestinais, é precisamente que isso pode levar não só aos efeitos adversos dos antibióticos, como é o caso, por exemplo, das diarreias associadas aos antibióticos, mas também a outros tipos de problemas de saúde que cada vez mais têm sido reconhecidos, como é o caso da asma, da obesidade, da própria doença inflamatória do intestino, que pode ter, pelo menos em parte, relação com esse desequilíbrio que é perdido, inclusivamente nas fases iniciais da nossa vida. Digamos que, como recomendação final, se alguém tiver a tomar um antibiótico, deve reforçar a toma também dos probióticos, e eles estão disponíveis em qualquer local, nos supermercados ou... Essa decisão deve ser conversada sempre pelo médico. Não será necessário todas as vezes que será prescrito um antibiótico, se vê caso a caso, nomeadamente já a própria história prévia da pessoa e a exposição prévia a antibióticos e a complicações que já teve desses mesmos antibióticos. Essa prescrição também deve ser orientada preferencialmente pelo médico, embora nós saibamos que a regulamentação em relação aos probióticos não seja igual à que é feita com os medicamentos que nós conhecemos, e portanto podem ter a sua venda mais generalizada noutros pontos de venda que não nas farmácias, mas mesmo aí essa conversa deve ser tida com os médicos, precisamente para que a escolha do próprio probiótico, do prebiótico, seja o melhor orientada possível. Muito rapidamente, quero deixar uma mensagem em relação a esta campanha, para terminarmos. Claro, todas as pessoas que estão preocupadas com o impacto que os antibióticos possam ter na sua saúde digestiva, na sua saúde em geral, não devem ter qualquer problema em questionar o seu médico assistente, a procurar um gastroenterologista, se assim for, se já tiver história prévia de impacto na sua saúde digestiva. O conhecimento cada vez é mais sólido em relação a esta área, e nós estamos cada vez mais preparados para poder aconselhar da melhor forma os nossos doentes. Muito obrigada, Dr. Armando Peixoto, pelos esclarecimentos que trouxe. Obrigado, eu. Ao programa. Boa tarde. Obrigado.